Para poder levar o bebê para casa, uma das maiores preocupações das famílias de prematuros é a possibilidade dessa criança ficar com algum tipo de sequela. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o neurologista infantil do Hospital Infantil Albert Sabin, que também é professor do curso de Medicina da Universidade de Fortaleza, doutor André Pessoa. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Então, como é que acontece a formação do cérebro do bebê quando ele nasce prematuramente? Ele já nasce com o cérebro todo formadinho, ou isso depende da idade gestacional em que esse bebê vem ao mundo? Isso. O cérebro da criança prematura, obviamente, ele não está totalmente amadurecido, como se esperaria com uma criança que nasce no tempo adequado, que a gente chama de recém-nascido a peso. Então, ainda um cérebro imaturo, com algumas diferenças de circulação cerebral, na questão sanguínea, e riscos diferentes, né, que são próprios de uma criança prematura, do ponto de vista neurológico. Então, a criança prematura ela tem risco de hemorragia, né, de sangramento, numa região perto dos ventrículos, na região bem interna do cérebro, então é que a gente chama de hemorragia peri-intraventricular. Existe um risco também de isquemia, de faltar sangue e oxigênio para áreas cerebrais. E a gente sabe também que, estatisticamente, as crianças prematuras têm mais risco de infecção do sistema nervoso central, né, do cérebro, das meninges, e também risco de epilepsia, né, de crises convulsivas e outros problemas, né, vasculares. E as sequelas, doutor? Quais são as sequelas possíveis, né? Assim, claro, variando, cada caso é um caso, a gente sabe, não queremos aqui generalizar. Mas quais são as possibilidades de sequelas do bebê prematuro? As sequelas estão diretamente relacionadas a que tipo de problema que o bebê teve, né? Então, por exemplo, se ele teve hemorragia ou isquemia, ou é muito comum ele ter déficit motor, né, nesses casos de hemorragia peri-intraventricular, sangramento que acontece no prematuro, e devido à localização desse sangramento, eles podem ter risco de fraqueza nas pernas, por exemplo. E daí a gente chama, nesse grupo, a gente dá um diagnóstico chamado paralisia cerebral, que seria um distúrbio do movimento, uma sequela motora de uma lesão cerebral que aconteceu no período pré-natal mesmo, dentro da gravidez, na barriga da mãe, perinatal, próximo do nascimento ou até pós-natal. E no caso dos prematuros, eles fazem, como já falei, esse sangramento, e esse sangramento, por pegar uma região mais interna do cérebro, ele pega as vias, geralmente as vias que vão para as pernas. E eles podem ter essa sequela motora. No caso dessa sequela motora que o senhor deu como exemplo, seria uma sequela transitória ou definitiva? Assim, só também deixar claro que obviamente não serão todos, nem que terão sangramento, e nem todos que terão sangramento terão essa sequela. Perfeito. É possível prematuro apresentar uma hemorragia e ficar sem sequelas, né? E nem sempre essas sequelas serão motoras. Eu só exemplifiquei a paralisia cerebral, que é uma sequela motora, que, por exemplo, apesar deste nome, ser um nome, de certa forma, um nome estigmatizante, o indivíduo que tem paralisia cerebral pode ter inteligência normal. Então, ter paralisia cerebral ele se refere a uma sequela motora que pode ou não estar acompanhada de um acometimento também da inteligência. Né? A tua pergunta, assim, em relação geralmente, quando tem a sequela é permanente, mas geralmente ela não piora. O que ela pode ter durante o decorrer dos anos, ela pode ter complicações osteoarticulares, ou seja, complicações ortopédicas. Esse paciente, obviamente, ele precisa estar inserido num programa de reabilitação, que a gente chama de estimulação precoce ou reabilitação, e com equipe multidisciplinar, né, desde médicos, pediatras, neurologistas, ortopedistas, fisiatras, né, que é o médico de reabilitação, há outros profissionais de saúde que são igualmente importantes, ou até mais importantes, como fisioterapeutas, né, como terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, enfim, toda essa equipe múltipla. O senhor citou apenas um exemplo, né, de possíveis sequelas, que seria esse problema motor, né, que o senhor acabou de citar. Poderia dar outros exemplos? Poderia, com certeza. Então, assim, além dessa, a gente fala da sequela motora, mas a sequela neurológica está muito relacionada em que local do cérebro houve a injúria, ou seja, houve o agravo, houve a lesão. Então, quando acontece a hemorragia, geralmente é mais motora, mas, por exemplo, uma isquemia, ou seja, faltar sangue em uma determinada região, ou uma infecção congênita. A gente está vivendo agora, né, a notícia de um surto de casos de microcefalia, de crianças que nascem com a cabeça baixa, com encefalo, e tem se aventado causas, etiologias, ou para que esteja acontecendo isso, aí tem sido levantada a possibilidade muito forte de ser em relação com o Zika vírus, né? Isso. E esse tipo de acometimento é intraútero, então é pré-natal. Então, dependendo de em que fase acontece a lesão e de que local acontece, o indivíduo pode ter, além da sequela motora, pode ter também déficit intelectual, né, cognitivo, de
dificuldade de aprendizagem, atraso de linguagem, atraso de fala, outros problemas neurológicos, como a epilepsia, por exemplo. Então, é muito a chance na verdade, a variedade de sequelas é muito extensa, né? Depende de cada caso. O peso da criança é determinante, doutor? Sim, na verdade, necessidade do acompanhamento neurológico e também para que ela tenha ou não sequelas? Sim, assim, existem estudos, a priori a gente fala sempre, inicialmente, na idade gestacional, ou seja, quanto mais precoce, né, o recém-nascido, ou seja, quanto mais prematuro, obviamente, mais riscos por ter um sistema nervoso mais maturo, né, menos adaptado a viver fora da barriga da mãe. Mas também existem trabalhos mostrando a relação com o peso. Provavelmente há uma relação de peso com a idade gestacional, né, com a idade da formação do bebê. Mas assim, crianças com peso abaixo de 1,500, ou seja, 1,5 quilos, eles estariam mais propensos a ter sequelas neurológicas. E quando é que deve começar o acompanhamento neurológico? O ideal, né, a gente sempre trabalha com o ideal é que todas as crianças prematuras ou crianças que nasceram no tempo certo, mas tiveram algum fator de risco neonatal, como por exemplo infecções, negócio chamado icterícia, né, que aumenta a bilirrubina indireta, que a criança fica amarela, ou enfim, outros agravos, que as crianças fossem seguidas. A gente usa muito o termo, até no serviço público, um termo americano, né, em inglês, follow-up, né, que na verdade quer dizer seguimento. Então, o ideal é que as crianças sejam seguidas, porque o exame neurológico, muitas vezes o exame neurológico de desenvolvimento de uma criança que teve um agravo e teve uma lesão cerebral, esse exame neurológico pode ser normal. Ou seja, a gente não consegue, numa única consulta, dizer que aquela criança não vai ter sequela. Então é importante que seja seguido, que algumas vezes a criança não tenha um exame normal, um exame neurológico normal no começo, e posteriormente, em consultas pelo mesmo médico, esse mesmo médico vai notar um déficit neurológico que não tinha notado por uma questão de amadurecimento mesmo do bebê. E esse acompanhamento, doutor, ele deve ser feito até a criança chegar à qualidade, ou seria até a vida adulta? Como é que é? Então, depende muito, isso depende muito de um roteiro, de um serviço, por exemplo. Na UBRC a gente tem um programa de segmento, na Universidade Universitária existe outro centro, então depende dessa rotina, mas de uma forma geral, aconselho que pelo menos se siga até a alfabetização, por exemplo, um protocolo que é seguido em vários outros centros, porque a criança pode até não ter um déficit motor secundário à prematuridade, mas ela pode ter um déficit cognitivo, uma dificuldade de aprendizagem, por exemplo, que pode estar relacionado com essa prematuridade dela. Então esse segmento tem que se estender um pouco mais. E hora essa criança chega a essa idade não tem nada, ela pode ter alta, mas se ela já apresenta alguma sequela neurológica, essa criança provavelmente ela deve ser seguida por resto da vida. Sem dúvida. Doutor, o bebê que ele nasce prematuro, às vezes ele tem um desenvolvimento um pouco atrasado, né? Com relação ao bebê que nasce já na 40ª semana, digamos assim, um bebê ativo, não é? E o senhor mesmo disse que às vezes a sequela neurológica, ela só aparece depois. Então, assim, o que deve ser observado? Ao que as mães, a família devem estar atentas nesse bebê, né? Quando ele já está crescendo um pouquinho mais e se desenvolvendo na parte motora, para dizer assim, olha, acendeu aqui uma luzinha de alerta, eu preciso olhar com mais cuidado para isso que esse bebê está apresentando no momento, entendeu? Existe um sinal, assim, que possa servir de alerta? Às vezes o bebê que não teve condições de ter esse segmento, como é o ideal, né, que a gente fala, mas a gente sabe que nem sempre, né, os bebês conseguem, as famílias conseguem ter esse acompanhamento. Então, que orientação o senhor daria para essas mães? Só para esclarecer que, assim, quando eu falei que a criança deve ser seguida, porque muitas vezes ela tem um exame normal e posteriormente a gente consegue detectar. A criança também tem um quadro muito grave e a gente já pode notar desde a primeira consulta que aquela criança já tem uma sequela. Então, varia de cada caso. Acho que a mãe, primeiro, tem que ser seguida, ela tem que ser orientada, porque as pessoas não têm que ter necessariamente conhecimento médico, de desenvolvimento, mas ela vai ter que observar, quando essa mãe, na verdade, ela tem outros filhos, ela utiliza um parâmetro, né? O desenvolvimento, né, de outras crianças, de outros filhos, ou um vizinho, ou um primo, mas ela deve estar orientada em relação principalmente ao contato, né, o contato social, o contato visual, né, a criança, o sorriso social, por exemplo, é uma coisa que é muito precoce, 2, 3 meses de idade, a criança pega antes, né? Contato visual, seguir a face, olhar para o rosto da mãe, isso até o final do primeiro mês, uma criança termo, já deve existir. Outra coisa que é importante, que você citou, que é a questão da
de uma correção da idade gestacional, ou seja, você não pode comparar uma criança que nasceu prematura de 30 semanas com uma criança que nasceu com 40 semanas. Então, nós costumamos fazer um cálculo de dedução de idade, de corrigir essa idade. A gente já vai ser criança com 30, você corrige para 40 semanas, você tira 10 semanas e vai colocando, vai fazendo a comparação de desenvolvimento com a criança. Que é 10 semanas mais nova. Exatamente. Então, a mãe deve notar o contato visual, deve notar a movimentação, né, se existe assimetria, ou seja, se ela movimenta mais um lado que o outro, se ela utiliza as duas mãos, né, depois ela vai notar os marcos do desenvolvimento, a questão da idade, que a criança firma a cabeça, ou sustenta a cabeça, depois disso a criança tende a ter o sentar, posteriormente o engatinhar, às vezes ela pula engatinhar, enfim, para uma criança que é mais presa, mais reclusa, e depois a aquisição da marcha, que é outro marco importante. E o ideal mesmo, né, doutor, é que tenha um acompanhamento, follow-up, como o senhor disse, porque cada criança se desenvolve num tempo diferente, né, e às vezes pode ser muito angustiante ficar fazendo essas comparações sem ter o apoio médico, né, a orientação, enfim. Pois olha, eu quero te agradecer pela participação aqui com a gente mais uma vez.